Bom, pode começar? Tá já tudo posto aí, Guilherme? Tudo certo. Então, beleza. Então é o seguinte, hoje parece meio repetitivo. A gente vai falar de degeneração macular e, na verdade, algumas lesões, né, predisponentes à evolução e ao prognóstico da degeneração macular. E o que parece repetitivo é que volta e meia eu mostro os mesmos autores ou grupo. Mas sorte deles, eles, cara, são os pioneiros e descrevem tudo, ou quase tudo. Então, é o grupo de sempre. É o Bailey Frond, o Iannuzzi, a Rosa, né, que outro dia deu aula para gente, participando, a Cristine Curcio, que também está sempre nos grupos. Então, os caras estudam muito, publicam muito, então eles guiam o nosso aprendizado sobre as lesões e as doenças, né? Então, mais uma vez é do grupo deles. E esse artigo é legal porque acho que foi a Rafaela, não sei se está aí ele já, que pediu ou sugeriu esse tema de lesão viteliforme. Eu achei legal porque tem um diagnóstico diferencial importante, ela está aí. Tem um diagnóstico, agora que eu descobri RNCP, eu não sabia que era a Rafaela. Pronto, agora eu descobri. O diagnóstico diferencial de viteliforme é amplo. Então, a gente vai falar muito das lesões em DMRI e distrofia viteliforme do adulto, mas tem que fazer o diferencial com as outras doenças que são causas também de lesão viteliforme. Então, o artigo é sobre as características clínicas, a presença ou não de neovascularização de coroide e os preditores de desfecho visual nas lesões viteliformes adquiridas. Então, ele começa descrevendo. Deixa eu tirar isso daqui para não me atrapalhar. Ele começa descrevendo as lesões viteliformes, né, propriamente ditas, são manifestações infrequentes de doenças ou distróficas. Ou seja, quando fala infrequente, não quer dizer que a gente vai ver pouco, mas não é tão comum assim. É muito mais comum ver drusa, ver membrana, ver atrofia, mas dentre, né, a aula lá que eu dei, que a Rosa e o Roberto deram também de DMRI, a gente fala de lesão viteliforme. Aqui eu vou dissecar mais o tema. Então, são manifestações não muito frequentes, tanto de distrofias, principalmente distrofia pattern dystrophy, distrofia padrão. No caso da viteliforme, são 5 tipos básicos de distrofia macular padrão, e a número 5 é a viteliforme. Então, pode ser manifestação de distrofia degenerativa, DMRI, paraneoplásica, você pode ter lesão viteliforme, você pode ter lesão viteliforme associada à amiloidose, não está descrito aqui, mas a amiloidose também dá. Tóxicas. Tóxica pode ser tanto por cloroquina, tóxica pode ser por retinopatia actínica, retinopatia solar, e as desordens da interface vitreretiniana, uma atração vitreomacular crônica pode gerar um espaço, quando faz a atração e gera aquele levantamento da retina externa, pode acumular material viteliforme ali cronicamente. As lesões viteliformes são acúmulos de lipofluxina, melanolipofuxina, que é mais pigmentada, melanossomos e segmento externo de fotorreceptores, né, o debris, né, a sujeira, né, o lixo de segmento externo que vai sendo consumido e vai ficando no espaço subretiniano. Então, todos esses materiais se acumulam e, logicamente, estando em contato com a retina externa e com o epitélio pigmentário, isso vai gerar consequências. A neovascularização de coroide e a atrofia foveal são as causas de morbidade visual que estão correlacionadas às lesões viteliformes. Esse artigo vai citar aqui, mas já adiantando novamente, eu falei na aula de biomarcadores, as lesões viteliformes são mais associadas à evolução para atrofia. Então, se preocupem mais em avaliar se o paciente vai evoluir para atrofia quando a lesão colapsa, do que com a formação de neovascularização macular. Mas pode ter os dois lados, tá? O curso natural dessas lesões é um período de crescimento e precedendo um período de reabsorção.
que é o crescimento e colapso. É comum em todas as lesões, elas não ficam eternamente. Isso já diferencia um pouco, por exemplo, da distrofia, mesmo da distrofia de Best ou nas bestrophinopatias, né, que são um diagnóstico diferencial também. Nem se a doença de Best pode chegar no estágio 5, que tem, né, atrofia já depois da ruptura do vitelo, mas isso às vezes demora muito. O paciente às vezes fica muito tempo com a lesão viteliforme, o que é diferente, vocês vão ver pelo artigo que ele vai mais ou menos temporizar, o tempo de evolução entre crescimento e colapso é bem mais rápido na distrofia retiniana e principalmente na degeneração macular. Esse artigo foi feito de maneira retrospectiva, eles avaliaram prontuários de 2011 a 2015 na clínica do professor Iannuzzi. 2 médicos só foram pegos as fichas, né, os prontuários de exames que foram feitos só por 2 médicos, o Iannuzzi e o Belifront. Logicamente isso dá mais robustez, né, a avaliação, são caras diferenciados e que dão um diagnóstico na grande maioria das vezes correto, além de ter a análise multimodal lá que eles têm dos exames. E os pacientes, eles foram diagnosticados ou com degeneração macular ou com distrofia viteliforme do adulto. Foram eliminadas as outras causas, tá? Então, quando a partir desses diagnósticos, por quê? Porque são as mais parecidas em relação à faixa etária, à evolução. Se botasse, por exemplo, uma cerose, já muda completamente a evolução. Se colocasse uma retinopatia, uma maculopatia por cloroquina, já muda. Bom, e aí, a partir disso, eles fizeram 3 definições. Primeiro, como é que a gente vai definir lesão viteliforme adquirida? Depósitos amarelos no espaço subretiniano, e vejam bem, subretiniano, hiperrefletivos acima da banda do epitélio pigmentado da retina. Então, são lesões acima do epitélio pigmentado da retina. E que na autofluorescência são hiperautofluorescentes. Tá? Isso é uma lesão viteliforme. Então, quando você tiver dúvida, olhou ali aquele material, se é material hiperrefletivo subretiniano, se é lesão viteliforme, se é membrana, tipo 1, a primeira coisa, fecha o som aí para mim, a primeira coisa é ver se a lesão é acima ou abaixo do epitélio. Acima do epitélio, vamos lá, é viteliforme ou é material hiperrefletivo subretiniano? A autofluorescência que diferencia. O material hiperrefletivo subretiniano nem sempre é hiperautofluorescente. Normalmente ele é normo ou hipoautofluorescente, que é material fibrinoso. Já por conta do pigmento, da lipofucsina, a lesão viteliforme é hiperautofluorescente. Tá? Então já está em um diagnóstico diferencial. A degeneração macular, a gente já sabe os critérios, e a distrofia viteliforme foveomacular de início adulto, né, ou distrofia viteliforme do adulto, é o tipo 5, como eu falei para vocês, de distrofia tipo 1. Tipo 5 é que é a antiga distrofia padrão, que é aquela em padrão de borboleta. Eu troquei, desculpa. Tipo 1 é viteliforme, são 5 tipos, a tipo 5, o tipo 5 que é a padrão em asas de borboleta. Então a pergunta aqui, além da viteliforme, tem alguma lesão que aparece hiperalto? Os depósitos drusenoides subretinianos são hiperaltos, porque eles começam a lesionar, e qualquer lesão relacionada ao epitélio, qualquer lesão epitelial, são hiperaltos, porque você está lesionando aonde tem o pigmento. E o depósito drusenoide subretiniano, ele na near infrared, ele é hiporrefletivo e hiperalto na autofluorescência. Que mais? Bom, continuando, ele vai falando como é que eles fizeram os exames, sempre exame multimodal, etc. e tal, né? Sempre completo. É importante esse conceito hoje em dia, né? Exame multimodal fundamental para você poder fazer justamente essa análise de diferenciação entre as diferentes modalidades de imagem. Fizeram análise quantitativa, de atrofia, de espessura subfoveal e um sinal importante que eu vou falar mais à frente, que é o split da banda epitélio pigmentado e membrana de Bruch. A gente vai falar isso mais à frente, tá? Tem gente que fala que é o sinal da dupla linha.
Vocês vão ver mais à frente, isso é muito importante hoje em dia para você diferenciar a evolução. Bom, para fazer a análise do ciclo de vida das lesões viteliformes, eles foram a fundo e viram fisicamente como é que eles podiam comparar as lesões. Isso, as lesões entre os pacientes, né? E principalmente interpaciente, ou seja, intrapaciente, ou seja, o mesmo paciente em tempos diferentes. E aí, para isso, eu sempre vou atrás de coisas que eu não sei. Então, aí, mais um você sabia. Eles determinaram isso aplicando o princípio de Cavalieri de análise estereológica. Eu não sabia o que era isso. Alguém sabia isso? Se sabe, me fale aí. Aí fui estudar. Para quem não sabe, é um princípio físico de volume de massa. Então, se você pega dois cilindros que têm alturas iguais, mas eles podem ser um reto e um outro inclinado, mas eles têm a mesma altura, o princípio de Cavalieri é o seguinte: dois sólidos que têm a mesma altura, independente da direção, e quando você corta eles no mesmo raio, no mesmo pedaço, eles têm naquele raio a área igual, você pressupõe que o volume dos sólidos é igual. É o princípio de Cavalieri. É o princípio de isovolumetria. Tá? A partir disso, que eles avaliaram o pico, né, da lesão viteliforme. Quando ela crescia, quando ela descia, a partir da comparação entre lesões, eles viam se o volume era igual ou era menor, ou maior. Ele explica aqui como faz o cálculo e tal, não precisa entrar nisso, é só de curiosidade. Fizeram análise estatística, e aí, a partir daí, vamos lá, resultados. Eles avaliaram depois disso, né, de 613 prontuários, entraram nos critérios de inclusão, né, de serem só essas doenças, 199 olhos e 124 pacientes. 104 tinham degeneração macular, 95 tinham distrofia viteliforme de início adulto. 63% desses fizeram angiografia fluoresceínica. Por que eu sublinhei isso? Porque é o que eu falei na aula, venho falando nos artigos, e que é importante vocês terem como conceito. Não abandonem por completo, de jeito nenhum, a angiografia fluoresceínica. Mas, cada vez mais, a gente vai usar menos angiografia fluoresceínica para fazer diagnóstico e acompanhamento de pacientes. Tá? Você vê, caras das antigas, que só usaram em 60% dos casos angiografia para matar o diagnóstico, e usaram OCT em 100%. Então, cada vez mais, os biomarcadores tomográficos vão valer mais do que os achados de contraste. Principalmente porque é contraste. Tá? A idade média desses pacientes era em torno de 80 anos. Tá? Então, pacientes, os dois tipos, distrofia tipo 1, viteliforme, e degeneração macular, pacientes mais velhos, um pouco mais velhos na degeneração macular do que na distrofia viteliforme, tá? Em média. Acompanhar esses pacientes, então a acuidade visual inicial, no baseline, dos pacientes, em média, era de 0,27 logmar, e na visita final 0,47, ou seja, melhorou ou piorou? Piorou, já expliquei. Para quem não entende logmar, quanto menor o logmar, melhor a visão. 0 é o 20/20. 1 é o 2400 para mais. Então, menor logmar, melhor visão. Então, era 0,27, foi para 0,47 no final do acompanhamento, visão pior. Tá? Aí, ainda na análise de resultados, a atrofia foveal acontecia em 33% dos pacientes no final. Vocês vão ver depois que a neovascularização acontecia em 15%, alguma coisa assim, depois a gente vai ler aqui, mas menos. Então bate com aquilo que eu expliquei para vocês. Falei na aula e falando de novo. Lesão viteliforme, o caminho principal que ela segue é a da atrofia, é a degeneração seca. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, mas também associado, pode ter neovascularização. Como vocês já sabem, né, como a Ivone me contou uma vez, já P-codes, aqui está em roxo, então está uma coisa que eu acho errado, ou pelo menos que chama atenção. Não está errado. Ele só falou que 34% dos pacientes eram pseudofásicos. É estranho, né? No mínimo é estranho só. Pacientes de 80 anos de idade, e só 34% deles eram pseudofásicos, né? É incomum.
das duas, uma. Ou eles pegam pacientes muito ruins, com DMRI mais grave, ou distrofia, que o cataratólogo não opera, com medo, deixa a catarata rolar, com medo de tomar processo, operar e não melhorar, ou eles postergam mais mesmo a cirurgia porque acham que não vale a pena. Ou a coisa é processo, ou é que eles acham que não vai valer a pena, não vai melhorar a visão. Acho que é mais o medo de ser processado porque pode fazer a cirurgia sem ter resultado visual bom. Acho que é mais por isso, porque só operar catarata já ajuda, inclusive, no acompanhamento da evolução das doenças maculares, né? Então, eu achei estranho. 34% de pacientes na média de 80 anos. Propriedades temporais do ciclo da lesão viteliforme. Isso é muito legal, hein? É legal para vocês entenderem. O período médio onde a lesão viteliforme muda, o período médio que eles acompanharam foi em torno de 58 meses. Isso dá mais ou menos 58 meses. Isso dá mais ou menos, você divide aí 58, 24, 48, 4 anos, dá mais de 4 anos. Tá? De 4 a 5 anos. A acuidade visual média na visita final era de 0,74. Isso no paciente com degeneração macular. Depois ele vai falar, acho que não é nessa fase ainda, depois ele vai falar das lesões viteliformes. Então, no final de quase 5 anos, esses pacientes pioravam muito a visão. Eles começaram, como vocês lembram, lá de 0,27. Tá? Aqui no caso, ó, ele fala aqui, ó. Nesse caso, eles começavam com o equivalente, mais ou menos, 0,33 e acabavam com 0,74. Isso aqui pegando especificamente os pacientes que foram seguidos com o crescimento ou não da lesão viteliforme. Então, você vê que o paciente sempre piora. Ou seja, como eu falei também na aula, lesão viteliforme é uma lesão de mau prognóstico. Não é boa coisa ver lesão viteliforme. Tá? Preste atenção nisso. Lesão viteliforme não é bom para distrofia ou para qualquer uma das doenças. Distrofia, serosa, degeneração macular, tudo. Em todos os casos, o ciclo das lesões viteliformes era bifásico. Ele tinha uma fase de crescimento e uma fase de reabsorção. Ele vai falar mais à frente. O período médio da visita de início até o breakpoint do life cycle, ou seja, na hora que ele parou de crescer e colapsa, é de mais ou menos 27 meses. Não é muita coisa. Vocês veem, 2 anos e 3 meses em média, 2 anos, vamos colocar, mais fácil para raciocinar. Em 2 anos, o paciente começa a colapsar a lesão viteliforme. É a hora que ele começa a piorar. E evolui para atrofia, às vezes, no decorrer de 4 anos. Mas, se em 2 anos é o período o ciclo de vida de uma lesão viteliforme, você pode começar a imaginar, quando você pega a lesão viteliforme, se o paciente já tem uma lesão grande, que ele já deve estar próximo do pico e começar a colapsar. Então, ele não tem muito tempo de visão boa, não. Como exemplo, hoje é terça, né? Ontem, eu peguei um paciente de primeira vez que veio para mim para uma avaliação macular com lesão viteliforme num dos olhos e o outro olho já atrófico. Meu papo não foi muito bom, não. Coitado, o paciente sentiu que a coisa vai pegar. A única esperança que eu dei para ele é que eu até brinquei, falei, tomara que você tenha uma membrana em algum momento, porque se ele evoluir para a membrana, eu tenho a chance de segurar ele mais tempo. Mas se ele colapsar e evoluir para atrofia, não tem nada para fazer. Tá? Paciente com 20/40 de visão. E o outro olho com 20/200. Neovascularização de coroide. E nesse caso a gente pode falar de neovascularização de coroide, tá? Porque se lembra que eu falei que o termo correto geral hoje em dia é neovascularização macular, porque o neovaso tipo 3 é retiniano. Mas como você está falando de lesão viteliforme que está associada à lesão que vem de baixo, né, da retina, como membrana tipo 1 principalmente, a gente pode falar em neovascularização de coroide. 7,5% dos olhos, então vamos voltar lá, 33% dos pacientes com lesão viteliforme evoluíram para atrofia. 7%, 7,5% evoluiu para neovaso. Então é bem menos, é mais raro. Tá? A acuidade visual, na última visita, era de 0,62. E esses olhos começavam, como a gente falou anteriormente, com 0,33 por aí, de logmar, como está falado ali em cima. Os que evoluíram para atrofia foram para 0,74, ou seja, visão pior.
Na última visita, 67% dos olhos tinham já atrofia. 40% deles ainda tinham algum fluido intrarretiniano ou subretiniano e 60% tinham descolamento do epitélio pigmentado associado. Então, complicações da membrana. Só que vocês veem, mesmo assim, no final de 4 anos, em média, quase 70% dos olhos, mesmo assim, atrofiavam. Ou seja, nem tratando a membrana, o paciente evolui bem. Talvez ele demore mais para evoluir para atrofia, mas ele acaba em atrofia do mesmo jeito. Ou seja, é ruim a lesão viteliforme. Em 93% dos casos, e é importante, sempre pensem o seguinte, o ruim na lesão viteliforme é o colapso. Tanto que evolui para atrofia, quanto 93% dos casos, o neovaso aparece na fase de reabsorção. Ou seja, depois dos primeiros 2 anos. Como eu falei ali, em torno de 28 meses. Tá? Depois que o pico da lesão foi atingido. Então, lesão viteliforme é bom? Não. Lesão viteliforme piora quando? Quando colapsa, quando ela começa a descer. Lesão viteliforme dá mais atrofia ou dá mais neovaso? Dá mais atrofia. Mas quando dá neovaso, dá atrofia? Dá atrofia também. Então, se a gente colocar assim, no final da história, 100% dos casos evolui para atrofia. Uns antes, outros depois. Certo? 100% estou exagerando, né? Nada é 100%, mas 95%. Bom, todos os casos foram classificados, como eu falei, como tipo 1. Né? A lesão básica está vindo debaixo do epitélio pigmentado. A lesão viteliforme, na verdade, quando ela colapsa, ela gera, ele vai falar disso aqui, quebras no epitélio pigmentado, né? Fraturas, e aí você começa a ter a fuga dos vasos da córrea capilar para dentro do espaço subretiniano, mas eles crescem por baixo. Né? O crescimento do neovaso é por baixo. A neovascularização tipicamente acontece na margem da lesão viteliforme, isso é interessante, mas não é tão fácil de ver. Isso é quando está começando, e nos limites de onde você tem a reabsorção da lesão viteliforme. Tá? Aí que vem um sinal importante, que é o sinal da dupla linha, tá? Da dupla camada. O split do epitélio pigmentado, da banda do epitélio pigmentado e membrana de Bruch, foi visto em todos os olhos quando foi diagnosticada a membrana tipo 1. A gente vai lá nas figuras já já. O split é o seguinte, quando a gente olha o epitélio pigmentado nos OCTs espectrais, os melhores, você vê a banda do epitélio pigmentado e logo abaixo você falava que era dupla camada de epitélio pigmentado. E depois se viu com o tempo que na verdade não era. É o epitélio pigmentado e a membrana de Bruch. Então hoje em dia você consegue diferenciar. E tem ali entre as duas uma zona pequena hiporrefletiva, tá? Que é a lâmina basal. Então, quando você tem uma separação, essa dupla linha é contínua, é junta. Quando você tem um sinal da separação do split da dupla linha, o sinal da dupla linha, que é quando elas se separam, é que você está tendo algum processo de espessamento da lâmina basal, ou seja, tem um processo neovascular começando ali. Tá? Então, 100% dos olhos que tinham membrana tinham um split da linha da membrana de Bruch para a linha do epitélio pigmentado. Os pacientes com a degeneração macular, como causa da lesão viteliforme, eles desenvolviam neovasculose tipo 1 e bem mais do que os pacientes que tinham distrofia viteliforme, tá? Porque a causa, na degeneração macular, a lesão degenerativa é muito pior do que a distrófica, é mais rápida, evolui mais rápido e lesa mais o epitélio pigmentado. Então, se 2% dos pacientes teve membrana na lesão viteliforme e 12%, ou seja, bem mais, né? 6 vezes mais, teve neovaso nos pacientes que tinham degeneração de mácula. E aí é importante, lógico, já era de se imaginar, tinha uma significância estatística na acuidade visual final entre os pacientes com lesão viteliforme e de degeneração macular. A lesão viteliforme 0,32 de acuidade em logMAR contra 0,60 degeneração macular. Maior logMAR, pior visão. A degeneração macular é pior do que a distrofia. Tá? Fatores preditores ou preditivos da acuidade visual nos pacientes com lesão viteliforme. Tinha uma associação significativa em relação à idade. Quanto maior a idade, né,
no OCT inicial, piora a acuidade visual final. Tinha uma associação também importante, marginal, que ele diz, porque tá vendo, o p-valor é 0,052. Normalmente você considera um valor menor ou igual a 0,05, ou seja, 0,050. É marginal, mas é praticamente significativamente estatístico. Tinha uma associação também com o volume, né, a espessura coroidiana subfoveal. Tá? Quanto maior a espessura coroidiana, melhor a acuidade visual. Aí, gente, é só lembrar de tudo que a gente já conversou. Coroide espessa, paquicoroide, pode ser paquicoroide ou não, mas coroide espessa sempre é melhor do que coroide fina. O que a gente falou lá atrás? Coroide espessa nutre mais o epitélio pigmentado. Coroide fina, como tem na REP, nevose tipo 3, leva para atrofia. Coroide fina, que está associada a depósito do urosenóide subretiniano, leva a atrofia. Então, polipoidal, quando não é extremamente exudativa, tem um prognóstico melhor do que a REP. As duas melhoram com anti-VEGF, mas a longo prazo, o nevose tipo 3 ou REP evolui pior e vai para atrofia. Então, coroide espessa sempre é bom. Sempre é bom para cuidar visual. A presença de atrofia foveal na última visita foi associada, logicamente, com visão pior, né, do que quando você não tem atrofia. E tem uma associação significativa entre a presença de atrofia foveal na visita final e a piora da visão no decorrer do tempo. Ou seja, os pacientes que tinham atrofia no final foram aqueles que, ao longo do tempo, foram piorando. Tá? Então, a atrofia é ruim. Tanto delimita que o paciente foi perdendo aos poucos, como perdeu mais no final. Essa é a interpretação do que ele fala. Quanto à discussão, né? Os achados maiores que ele vê nesse estudo, e é legal que ele pontua, são, né, na verdade. Aqui ele está bem, para quem não entendeu nada do que eu falei, guarde essas últimas frases. Mas eu acho que deu para entender. O ciclo de vida da lesão viteriforme é caracterizado por fases simétricas. Tem um crescimento e uma reabsorção. O tipo 1 de neovascularização é o mais comum associado à lesão viteriforme e normalmente ele ocorre quando está colapsando a lesão viteriforme, ou seja, na fase de absorção. A lesão viteriforme associada à degeneração de mácula tem um risco maior de neovaso, 6 vezes, do que as lesões viteriformes do adulto, distróficas. E a atrofia foveal está associada com um desfecho visual pior do que quando você tem só membrana. Tá? Então, esse é o resumo do artigo. Aí ele vai explicar algumas coisas. Tem esse aqui é muito legal, da discussão. Isso aqui é muito legal que ele cita. Tem esse estudo de Schanitz. Eu fui dar uma olhada. Saúde. Eu fui dar uma olhada no resumo, no abstract desse artigo do Schanitz. É muito legal, porque ele não pega o ciclo de vida da lesão viteriforme, eles pegam o ciclo de vida da drusa, medindo o volume de drusa. E é muito interessante porque o ciclo de vida da lesão viteriforme, como ele falou, cresce, cresce, cresce. Quando chega no pico, começa a colapsar mais ou menos na mesma velocidade, faz uma curva de Gauss. Já as drusas, isso eu não sabia, o ciclo é assimétrico. Elas vão, quando vão coalescendo, por exemplo, as drusas, né, drusa mole, elas vão crescendo, 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 e quando colapsam muito rápido. Então, a drusa mole, por exemplo, ela vai coalescendo. Se forma uma membrana, ótimo. Mas se ela colapsa e forma, por exemplo, uma atrofia, a evolução visual é muito pior. Tá? Então, essa é uma diferença da drusa para a lesão viteliforme, ou dos descolamentos drusenoides. Tá? Um está acima do epitélio pigmentado, o outro está abaixo do epitélio pigmentado. Isso pode se relacionar por conta da biológica milieu. O que ele quer dizer é a evolução biológica, né? a composição biológica do espaço subretiniano e do espaço sub-EPR. São diferentes. O espaço sub-EPR é a barreira âmato-retiniana externa. Então, a circulação é diferente. Então, a partir do momento que a drusa começa a absorver, rapidamente ela é jogada para a circulação coroidiana, diferente do material viteriforme, está acima do EPR. E também as formas diferentes de estresse do EPR, a drusa, como está por baixo, ela está o tempo todo gerando lesão no EPR mais rápido, né? A lesão de irritação da drusa, quando ela estoura, leva o EPR embora muito mais rápido do que a lesão viteriforme, que está acima do EPR.
As razões para a taxa maior de neovaso na lesão viteliforme na degeneração macular não são ainda garantidas, mas a possibilidade maior é que, além da lesão viteliforme, tem outras coisas, as drusas, os depósitos basais, as drusas laminares basais, tudo isso, até os próprios depósitos drusenoides subretinianos, quando tem, eles aumentam o risco de lesão do depósito drusenoide, no caso não membrana, mais para atrofia, e a drusa e os depósitos, as drusas laminares basais, mais para desenvolvimento de neovaso, ou as drusas cuticulares, como a gente discutiu na aula também, levam ao maior risco de formação de membrana. Então, são várias lesões associadas em cima do epitélio pigmentado e da retina, mais do que na distrofia, que basicamente só tem lesão viteliforme. São todas proteínas lipóides, ou seja, de origem lipoproteica, e por conta disso são muito mais oxidativas, produzem mais radicais livres, derivados do oxigênio, são mais pró-inflamatórios. Então, tudo isso leva a uma lesão maior. Os neovasos, mais frequentemente, eu já falei, ocorrem na fase de absorção da lesão viteliforme, 93% dos olhos, né, na fase de absorção, então preocupar muito na hora do colapso. E o processo de reabsorção ele é associado normalmente com interrupções, fraturas na membrana de Bruch. É a partir daí que forma o conduto para a angiogênese e formação da membrana vascular. Tá? Então, é para aí que aparece, por causa do colapso, que é na hora que começa a lesionar o epitélio pigmentado, a barreira hematorretinana externa. O diagnóstico de membrana vascular, no setting, né, no contexto da lesão viteliforme, usando a angiografia fluoresceínica, não é fácil. Por isso que eles só fizeram em 63%. Porque a lesão viteliforme, ela torna a membrana vascular geralmente do tipo oculta. Ela está na frente. Então, é difícil você diagnosticar pela angiografia, é muito mais fácil pelo OCT. Então, para isso, o OCTA nem tanto ainda, porque é difícil você fazer a padronização, né, dos cortes, dos slabs face do OCTA, não é tão fácil. Dá para fazer um bom OCTA, dá para dizer muita coisa, mas a angiografia não, porque bloqueia. Então, a membrana tipo oculta, você não tem como definir qual vai ser o melhor tratamento para ela e nem extensão. Então, o OCT é melhor. Então, a angiografia fluoresceínica, para lesões desse tipo, não funciona tão bem. Você faz quando você tem dúvida, quer saber se é outro diagnóstico, se tem alguma lesão associada, né? E, além disso, principalmente o OCT, o OCTA e o OCTB resolvem a correlação do split da membrana basal e epitélio pigmentado. Eu vou mostrar figuras mais à frente. Tá? Os olhos que têm esse split é um sinal de alerta que provavelmente está desenvolvendo ou vai desenvolver em breve neovascularização de coroide. A acuidade visual final foi pior e as mudanças de acuidade visual foram piores também, desde o baseline, nos olhos com degeneração macular comparado com a distrofia. A atrofia visual a atrofia foveal foi sempre de pior prognóstico. E já falamos, idade mais avançada e coroide mais fina estão correlacionadas também com a acuidade visual pior. Tá? De discussão do artigo é isso. Agora vamos para as figuras. Japir, Fala. tem uma dúvida. Por exemplo, então, na hora que você está avaliando o paciente, igual aconteceu no seu consultório, o paciente veio com uma lesão viteliforme. E você sabe que aquela lesão está aguda, né? A lesão está bem elevada e você sabe que pode piorar na mesma velocidade que subiu, mas você não sabe quando. Quando que você pede para ele voltar? Lembra na aula que eu dei que o Sada, no artigo, propôs uma escala de 1 a 8, de 1 a 10, perdão, de pontos que você dá para o paciente para saber se ele vai acompanhar a cada 12 meses, a cada 9 meses, a cada 6 meses e a cada 3 meses. Lembra disso? Uhum, lembro. Tá. Eu não uso essa escala o tempo todo, fazendo continha de 1 a 10. Mas um paciente de lesão viteliforme, como eu sei que é uma doença de mau prognóstico, eu mando ele voltar a cada 3. É uma lesão ruim. Eu preciso ver esse paciente perto até para entender a evolução dele melhor. Aí você vai falar, pô, mas para que você vai ver o cara a cada 3 meses se ele vai piorar? Eu posso ter alguma coisa nesse meio tempo que eu possa fazer para ele. Vai que surge uma membrana eu posso tratar. É o desafogo dele.
É uma lesão grave. Lesão grave tem que ver mais perto. Eu vejo a cada 3. Proponho, né? Talvez o paciente não pode ver a cada 3, ele demora um pouco mais, mas eu proponho ver a cada 3. A maioria vê, a maioria acompanha, porque tem medo. E se você vê essa separação do EPR com a membrana de Bruch? Pô, aí eu já vejo menos ainda. Eu vejo o cara a cada 2, 3 semanas, porque rapidinho ele vai desenvolver a membrana. Entendi. E não tem Aí outro eu, exame, né, para poder confirmar o OCTA? Você falou que é ruim para renderizar, né, a imagem, para saber se tem é, membrana ou não. o melhor é ver na CTB mesmo. O OCTA só se for muito bem feito. Você falar, como você falou, renderizar e tirar qualquer artefato. Não é fácil. Uhum. Eu prefiro mais no know-how do OCTB que eu já tenho. Entendeu? Entendi. Aqui nas figuras, ó, deixa eu mostrar, calma aí. Aqui ele está mostrando como exemplo primeiro, né? Uma degeneração de mácula. Vocês veem que tem drusas aqui, né? Ó. Isso é um diferencial, né? A drusa que ele mostra até no OCT. E dá para ver bem, ó. O epitélio pigmentado subindo aqui, então está embaixo, é a drusa. E olha aqui o epitélio pigmentado. Olha ele aqui embaixo. Tá vendo? Aqui quem está subindo não é epitélio pigmentado, é a retina externa. E o material viteliforme está aqui. Tem até uma drusinha aqui, ó. Para quem quiser comparar, material viteliforme, olha a drusa aqui, ó. Isso é drusa. Olha o epitélio aqui passando. E aqui, ó, ele está fazendo aqui a curva. Fica aqui difícil de ver porque a lesão viteliforme atrapalha. Mas aqui é uma drusa. Aqui é uma drusa. Aqui, ó, tá bem visto aqui, ó. E aqui é o material viteliforme, está em cima da retina. Deu para ver bem aí? Deu sim. Acho que deu, né? Para quem tem dúvida. E na distrofia viteliforme, cadê as drusas? Então já é um diferencial. Você vê aqui, ó, tá vendo? Hipercrômico, aqui não é uma. Aqui é uma autofluorescência? É uma autofluorescência, perdão. Então é uma hiperautofluorescência da lesão viteliforme e aqui ela aparecendo e não tem drusa. Japi, mas desculpa, Fala. é muito diferente o material de dentro de uma para outra, parece a refletividade. Nem sempre, é porque ele aqui eu estou comparando, mas provavelmente aqui a lesão viteliforme está hiperrefletiva, ela está começando. Aqui já está, às vezes, no fase. Geralmente, quando você está chegando no pico da lesão viteliforme, ela vai ficando um pouquinho mais hiporrefletiva e quando colapsa, vai embora. Entendeu? Aqui não foi muito feliz a comparação. Ele podia ter colocado duas em fases iguaizinhas de hiperrefletividade. Quanto mais alto vai ficando, normalmente vai criando conteúdo mais hiporrefletivo. Vai ficando mais heterogêneo, entendeu? Uhum. Não é sempre assim, não. É isso que eu quero dizer. Então na DMRI é hipo e aqui é hiperrefletivo. Não, não é. Tanto que aqui, ó, hiperalto, hiperalto. Tá vendo? Uhum. É que não foi. Aqui o exemplo não foi feliz. Dá margem a essa dúvida que você teve. Agora, aqui nos outros desenhos, aqui, ó, é quando ele faz o acompanhamento, né? A lesão está crescendo, está crescendo, está crescendo, começou a descer, colapsou. Eles acompanham, tá vendo? 49 meses, tá? Então, 2 anos e pouco, esse paciente aqui, por exemplo, colapsou. Então, olha lá, 0 meses. Olha lá que eu te mostrei, ó. Tem um conteúdo hiperrefletivo, começou a crescer, vai ficando mais hipo. Olha aqui, ó. O que eu acabei de te falar. A base ainda está, quando estava começando, provavelmente era só hiperrefletivo. Aí o material vai ficando mais heterogêneo, vai crescendo, colapsou, atrofiou. Tá vendo? Entendi. E deixa eu te perguntar, desculpa se for, mas como que eu vou diferenciar nesse momento ali, ó, no meio de uma membrana, se está heterogêneo? 2 motivos. Não tem nenhum sinal exudativo, né? Não tem Uhum. líquido intra, não tem líquido sub. E olha aqui, ó, você vai ver mais à frente. Aqui, ó, a dupla, deixa eu aumentar. Ó, epitélio, membrana de Bruch. Aqui, ó. É porque aqui não está bem diferenciado. Ó. Epitélio, perdão, saiu aqui. Tá espessado, né? Mas deu para ver. Mas não está dando. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor, ó. Tem um espacinho aqui, ó. Aqui está a zona elipsoide, a zona de interdigitação. Aqui o epitélio pigmentado, dá para ver que tem um detalhezinho hiporrefletivo aqui e outro hiper. Isso é a dupla linha. Em nenhum momento você viu uma separação, como ele vai mostrar mais à frente agora, a separação, entendeu? Eu vou te mostrar. Tem um outro slide aqui que ele mostra melhor. Seria o biomarcador da membrana, né? Que você falou. Eu vou mostrar, que aí é o sinal mesmo. Eu vou te mostrar aqui, você vai ver bem.
Perguntou aqui o Fred. Vai ficando mais hipo no B-skin, mas continua hiper na autofluo. Ah, sim. Vai ficando hiporrefletivo e hiper na autofluo. É porque o material que predomina na autofluo é o material da lipofluxina. Então, por mais que tenha uma quantidade menor, sempre vai ter um material hiper autofluorescente, Fred. E o resto, que não está no epitélio, não tem lipofluxina, não tem lesão de epitélio lipofluxina, não vai aparecer. Não vai aparecer hipoautofluorescente. Entendeu? A diferença é essa. Calma aí. Aqui ele está falando, aqui nesse gráfico, ó, taxa de crescimento, de mudança do volume viteliforme. Então, ele só está mostrando aqui quando tem o upslope, ou seja, a curva em subida e a curva em descida. Você vê que a curva, a maior parte dos pacientes, quando você pega a acuidade visual e mudança de volume, é muito mais, você pega, né, mais crítico no volume quando ele desce do que quando ele sobe. Por isso que o gráfico de barras aqui é mais, que eu queria mostrar ali, é maior, mais grosso, né? A maior quantidade de pacientes está na queda, que é quando você detecta o avanço maior da lesão. Agora, eu acho que aqui, Fred, o Guilherme, ó, perdão. Aqui, ó. Aqui um paciente também, ó. Aqui já fazendo membrana, tá? Você vê que já tem líquido, tá? Uhum. Já está começando a ficar heterogêneo aqui a lesão viteliforme e está começando a descer, tá? Aqui em cortes diferentes, se você for comparar, é porque ele fala só desse paciente. Aqui no paciente B, ó, material viteliforme, o epitélio cai embaixo, começando a formar líquido subretiniano. Aí que vai partir para, aqui está muito claro. Olha aqui. Aqui já está membrana mesmo, né? Mas olha aqui, ó. Isso é um sinal, o split da dupla linha. Aqui, ó. Aí deu Aqui é pra a ver. membrana de Bruch, aqui é o epitélio pigmentado. Entendeu? Isso é o split da RBB. É o sinal da dupla linha. Tá? Isso viu isso e não começou ainda a ter líquido, fica de olho que já já vai ter. Isso aqui que é o sinal. Isso eu queria mostrar que estava mais evidente. Tá? Eita. Nesse outro caso aqui, ó, que ele mostra melhor. Ó. Aqui, ó, paciente A. Aí tá certo. Eu lembro que ele tinha mostrado o paciente A, aí ele mostra o mesmo paciente A antes e depois. Olha que legal. Aqui o paciente, a dupla linha aqui, ó, epitélio, membrana de Bruch. Rompeu ao líquido. Viu? Então ele estava assim. Quando eu começo a ver isso daqui, ó, no paciente, e veja bem, aí você fala assim, pô, mas aqui, ó, aqui também é dupla linha? Não, aqui já é uma drusa ou um descolamento drusenóide, não importa, é o descolamento todo. Quando você vê só a linha, não tem material aqui, só tem um espessamento da lâmina basal separando as linhas, isso é o sinal inicial da neovascularização, entendeu? Isso daqui a gente não chama de dupla linha, isso aqui é uma drusa. Isso daqui, sim, é uma duplicação da linha. Aqui no paciente B, ó, mesma coisa. Ele está começando a ver aqui um split, ó, nessa região. Aí quando você vai ver, o material viteliforme está aqui em cima, começa a ter líquido e tudo. Esse paciente é uma membrana EP também. Aqui até, é só nesse trechinho aqui, ó, que mostra, bem nesse trecho. Aqui eu já tinha uma drusa, um depósito, um material drusenoide, descolamento drusenoide. Mas principalmente aqui, onde eu estou mostrando, ó. Até o exemplo dele, ó, aqui, que está a linha da membrana de Bruch, aqui, ó, o epitélio, tá vendo que tá, a linha hiporrefletiva no meio está mais visível. E aqui, por exemplo, onde está normal, você quase não vê nesse aumento. Então, começou a ficar visível a linha hiporrefletiva entre as duas, é o split da membrana basal com o epitélio. Aí é sinal de neovase começando. Deu para todo mundo ver, não? Eu sim. A Ivone, que é uma lei sofisticada, falou double layer. É isso aí. É que eu falo dupla linha mesmo, porque eu sou meio tosco. Ela vai rir aí. Você é sempre elegante. Pô. Mas aí o Britânia. pessoal fala dupla linha, double layer ou split, é tudo a mesma coisa. Todo mundo pegou, então, né? Deixa eu só ver. Acho que essa é a última figura. Então, ó, resumindo, tá? Lesão viteliforme é ruim,
Geralmente, na fase de colapso da lesão, é que ela complica. A maior parte delas, 30%, vai para atrofia, 8% vai para a membrana neovascular. Desses 8%, 93% é membrana tipo 1, abaixo do epitélio pigmentado. Dessas membranas, 100% delas tem um sinal do split ou da boleiro, que seja antes de formar o neovaso, então ficar de olho. A acuidade visual final é sempre pior quando evolui para atrofia, é sempre pior em degeneração macular do que distrofia viteriforme, sempre pior com a idade, quanto maior a idade inicial, e sempre pior quando a coroide é fina. Resumir tudo. Tá? Alguma dúvida? E não adianta, né? Se você está vendo o sinal da dupla linha, não adianta muito fazer a angiografia porque a membrana vai ser oculta. Não obrigatoriamente, mas provavelmente vai ser oculta. Você não vai ter você pode até ver um vazamento. Esse é que é o lance da angiografia. A angiografia é ótima, mas às vezes você pega uns vazamentos que, na verdade, você não sabe se é vazamento, se é impregnação. Quando tem essas lesões em cima, seja sangue, seja lesão viteriforme, é difícil você dizer que aquilo ali é uma impregnação, que é um vazamento de uma membrana nova. Então, ela não ajuda. Agora, quando você vê o split do EPR da lâmina basal, da membrana de Bruch, perdão, isso é biomarcador de membrana. 100% vão ser membrana. Você ter mais detalhista, né? Mais preciso. Mas dá mais margem para você estudar, porque você vê as camadas independente do bloqueio. Tem uma pergunta aqui da Rafaela. Tem um paciente que está em acompanhamento, aparece no CT o sinal da dupla linha. Você espera surgir líquido intra ou sub para injetar ou injeta logo quando aparece o sinal? Boa pergunta. Vou voltar também na aula que eu dei. Lembra que eu falei que tem alguns estudos muito legais avaliando essas membranas neovasculares maculares não exudativas? Ou seja, que eram as antigas quiescentes. Eles estudaram durante 2 anos esses pacientes e viram que tratar precoce sem ter líquido não ajuda na acuidade visual final e não previne a formação da membrana ou a exudação dela. Então, na verdade, você vai estar antecipando, é como se você estivesse tirando a mama, vou tirar, acho que saiu o share. É igual você tirar a mama antes de ter câncer. Mastectomia para nódulo, né? Qualquer nódulo, antes de biópsia. Não injeta, Rafael. Acompanha de perto. Se você injetar, e se você der o azar desse paciente sangrar, você pode ser culpada disso. Se o paciente piorar, ele piorou, você está autorizada pela literatura, pelos seus pares, né, pelos seus amigos, oftalmologistas, retinólogos, que você estava certo. Então é melhor não fazer. Mesmo que o paciente insista, veja ele de semana a semana, tá? Do que se o paciente é ansioso, vê ele toda semana, ele vai gostar. Mas não injeta. Apareceu um trisco de líquido, se você está acompanhando semana a semana, apareceu líquido que não tinha semana passada, manda ver, injeta. É isso que eu faço. Mas não injeto antes, não. Eu já tive pacientes, antes de ser esse consenso de membrana não exudativa, eu fiz 2 ou 3 pacientes que tinham um outro olho muito ruim, tipo teve disciforme, né? Shrim, ou teve a evolução para atrofia, e quando começou a formar ali aquele, não sei se vocês lembram do SIRE, né? Que é o Shallow Irregular RPE Elevation, que é a membrana formando, e eu tratei. Tipo, mostrei, ó, senhora, isso aqui vai formar uma membrana. Vamos tratar logo antes que aconteça. Tratei. Não formou líquido. Mas eu me lembro bem de uma delas que acabou formando líquido depois e teve que tratar do mesmo jeito. Então, talvez eu tenha só me antecipado. Eu não sei se eu ajudei ela. Hoje eu não trato. Não faço mais. O que mais? A Cátia, amigo, mandou brincando. Você tem visão de águia. Não é. É porque o ACT permite você ficar aumentando, né? Lógico, você aumenta a imagem quanto você quiser. O lance não é o óptico. É você olhar a imagem e prestar atenção em tudo quanto é detalhe. Com o tempo a gente vai treinando a ver detalhe. Marcelinha, outro dia, estava conversando isso comigo. Foi até legal. Ela falou assim, pô, agora... Acho que eu atrapalhei ela.
Ela falou assim, pô, agora eu não consigo dar laudo de OCT sem ficar prestando atenção em tudo, aí meu laudo fica muito grande. Mas é isso mesmo. Porque você começa a ver um monte de detalhe. Só que quem pegar o seu laudo, o colega retinólogo pega o seu laudo e fala assim, porra, esse laudo tá bonito, tá bom. É diferenciação. Um laudo é presença de degeneração macular tipo seca. Outro é você avaliando lesão feriforme, hora e tudo. Aí quando o cara for ver, pô, não, isso aqui tem a ver com prognóstico, tá pior, tá melhor. Faz toda a diferença. É aí que você ganha o colega, ganha o paciente, ganha a confiança dos pares. É isso. E nem por isso pela confiança. Você ganha conhecimento, pô. Conhecimento. Tem que saber, pô. Tem que saber o que está Mas, tratando e o que está diagnosticando. ô Japi, a gente até sabe as camadas lá da retina, mas tem hora que é difícil entender onde que tá o quê e Ué. diferenciar as camadas, porque fica tudo muito próximo, fica espesso, fica se confundindo. É Ué. complicado. Mandei, a Marcelinha está falando aqui no chat, né? Caso que mandei ontem, que ela mandou lá no grupo de vocês, no nosso, né, de residente comigo, no caso de ontem podia estar nesse artigo igualzinho. O que eu falei para você, Marcelinha? Assista ao artigo amanhã. Pronto, tirei suas dúvidas. Eu não dei o spoiler, eu quis que você assistisse. Entendeu? Era exatamente o caso. Até a delimitação das linhas, né? Onde estava acima ou abaixo do EPR. Quando você mandou o caso, eu logo lembrei que era igual. O que mais? Mais alguma dúvida? Tá? E outra coisa legal, para vocês verem que discussão de artigo é sempre legal. Lembra que a gente falou, né? Um dos artigos foi de descolamento bacilar, que eu quis mostrar para vocês, que é um achado novo de OCT e tal. É uma lesão descrita há pouco tempo. Para quem eu mandei para vocês no grupo, no sábado teve uma aula, uma apresentação de casos que a honra de assistir o professor Iannuzzi falando. E qual foi o caso que o professor Iannuzzi mostra como um casão de descolamento bacilar? Aí até alguém mandou para mim mensagem e falou assim, pô, Japi, valeu, você falou antes. Não falei antes do Iannuzzi, ele que descreveu, pô. Mas você vê que, assim, quem assistiu falou, pô, beleza, isso eu já sabia, a gente já discutiu. Pronto, muda completamente a tua visão de entendimento do Iannuzzi. Imagina quem está abaixo dele. Então é informação, cara. Quanto mais informação, melhor para você. Foi o Lafetar que comentou, postou. A gente já tinha visto com o Japi já, Yanuzi. Foi mal. Foi a Mari, isso aí, isso aí. Como Só faltou pô, botar o Yanuzi. pelo amor de Deus, né? E o cara fala bem, cara. O cara é muito bom. O cara, pô, para quem nunca viu, veja um dia, ele fala bem, tem a voz impostada assim de narrador, o inglês claro. E sabe pra cacete, né? Pô, o cara é fenomenal. Só não sabe, que é o grande mal dessa pandemia, dos velhinhos, só não sabe, coitado. Cara, ele, para entrar a aula dele, demorou 10 minutos. Ele não sabia onde apertava, share screen, nada. Ele via a aula, mas eu estou vendo a minha aula aqui, vocês não estão vendo? A gente, não, professor, ninguém está vendo. Tem que apertar aí um botão verde, share screen. Ele apertava tudo, mas não acertava. Até que ele mandou a aula dele por e-mail para o Roberto Pinazzo, que era o mediador. Aí o Roberto, lá da casa dele na Espanha, passou a aula e o Iannuzzi ia passando igual próximo, né? Bem a moda antiga. Ele não conseguiu botar a aula no Zoom. Isso aí eles perdem da gente, não tem jeito. Um show, Japi. Beleza, cara. Roberto que deu aula pra gente, isso mesmo. Ele era o moderador da mesa. Ele foi fellow do Iannuzzi, né? Ele era o moderador da mesa. Marcar outra aula com ele, né? Cara, eu vou conversar com ele, ver o que eles têm de tema, que ele falou